Bem, meus amigos, nesta segunda-feira recebemos aqui o gerente do INSS, o jornalista Raimundo Brito. Brito é funcionário de carreira do INSS, mas jornalista também durante muitos anos. Antes de entrarmos no INSS, nos problemas, nas soluções do INSS, eu o cumprimento aqui. Bom dia, Brito, tudo bem? Satisfação Bom dia, muito grande recebê-lo aqui. Saudade do desempenho da função de jornalista, Brito? Onde durante muitos anos você foi, inclusive, editor do jornal Correio de Sergipe, teve uma trajetória brilhante? Sim, a gente tem saudade, né? Inclusive, uma profissão que eu abracei de jornalista, né? Eu me formei num curso aí da UNIT e eu exerci durante 37 anos, né? A atividade de jornalista. Passei até 2 anos para poder escapar do fator previdenciário, né? Que a gente vai falar sobre previdência. E durante esses 37 anos eu fui pelo menos 15 anos como o editor-chefe do jornal e uns 10 anos como o diretor de redação na época que era chamado secretário de redação. Então tudo isso foi no jornal Correio de Sergipe. Então você começou no jornalismo e no jornal nos tempos românticos ainda, não é? Onde colher a notícia não era fácil, onde você pegou ainda a máquina linotipo, a impressora... Tudo aquilo era... Não, veja, quando eu entrei em 80, a gente já tinha uma máquina elétrica. Inclusive, eu entrei como datilógrafo, né? Não foi nem como jornalista, que eu não fazia nem curso ainda superior. Eu entrei como datilógrafo e nós já pegamos aquela máquina elétrica que a gente fazia digitando. O repórter fazia a matéria naquelas Hamilton, né? Sim. E a gente transformava naquelas plantas, aquele cabozinho, a gente trabalhou aquilo. Eu passei 3 anos e pouco como datilógrafo, depois eu passei a ser revisor do jornal. E aí eu ingressei na redação, com a oportunidade me dada até, eu acredito, por Evandro Ferreira. Sim, Castelo. Castelo, né? O Roberto Batista, que era na época do Jornal da Cidade. Que durante muitos anos foi diretor de jornalismo aqui da TV Atalaia. Pois é, foi ele que me deu a oportunidade de eu sair da revisão para ir para a redação lá no Jornal da Cidade. Eu passei 8 anos no Jornal da Cidade e o restante da minha carreira depois fui convidado por Léo Filho para o grande jornal. Léo, um abraço, Léo. Para o Jornal da Manhã, né? E lá eu já cheguei lá como editor de polícia, depois eu passei a ser editor nacional, depois eu passei a ser o secretário de redação e depois eu fui convidado por João Neto para ser o editor do jornal. Muito bem. Essa nossa profissão é uma profissão estressante, não é verdade? É uma das mais estressantes do mundo, mas também nos reserva muitas emoções, não é, Brito? Você poderia destacar, assim, uma ou duas grandes emoções que você tenha passado como jornalista, como diretor de jornal, e também alguma decepção? Sim, a gente tem, por exemplo, como eu era o editor-chefe do jornal e eu me encarregava de fazer a primeira página, né? Eu tinha o prazer de fazer a primeira página, porque segundo um grande político, né, que você está até um pouco enfermo, do doutor João Alves Filho, né, que foi governador, foi prefeito, ele dizia o seguinte: o povo lê a manchete, ele dizia isso. O intelectual é quem vai ler a matéria. Então eu sempre ficava naquela expectativa que seria a minha matéria, né? E aconteceu um fato interessante numa sexta-feira, num sábado, aliás, que o jornal circulava só no sábado, não circulava, e teve o problema do Papa, que ele estava doente e poderia morrer a qualquer momento. E eu fiquei naquela, a notícia mundial era o Papa, né? O Papa e tal. E eu fiquei aqui, qual é a manchete que eu coloco? Será que eu coloco o quê? O Papa melhorou, piorou? De repente veio na minha cabeça: o Papa para o mundo. Pronto. Aí o que aconteceu? No sábado à tarde, 16 horas, o Papa faleceu. Parou o mundo. Parou o mundo. E o nosso outro concorrente... Se não tivesse falecido, o mundo também estava parado na ansiedade de saber notícias do Papa. E o nosso outro concorrente colocou: o Papa entra em estado de coma. Ele ficou no outro jornal, o estado de coma, até a terça-feira, quando teve a nova edição. Então esse foi um fato que marcou na minha vida. De repente veio na minha cabeça isso, eu digo: peraí, o Papa é a notícia. A manchete aí eu disse: o Papa para o mundo. E uma grande decepção? Uma manchete que você poderia ter dado, você gostaria de ter dado, não conseguiu? Ou outro tipo qualquer de decepção? A gente tem assim várias matérias que a gente consegue, busca
informações que a gente não consegue, matéria que a gente tentava dar furo e a gente não dava, aí de repente, por uma falha minha ou por uma falha de um colega, o concorrente dava aquela manchete. Muitas vezes a gente seria até furado, como diz a história do Coisa, pelo Sinforme da época. Então eu tive várias decepções na vida, mas decepções profissionais, né? E a minha assim, a maior decepção foi quando eu tive que deixar de sair da carreira de jornalista, tive que me aposentar e abracei uma outra atividade, que eu já sou servidor público desde 85, e eu tive que abraçar essa nova atividade. Mas eu tenho mais só alegria, porque, por exemplo, profissionalmente, na minha vida privada, como profissional na minha vida privada, eu comecei no jornal como datilógrafo e me aposentei como editor-chefe, né? Muito bem. Então, nessa sua nova vida, você está vivendo agora e vivenciando agora, Raimundo Brito, uma grande polêmica, que é a maior polêmica em discussão no Brasil. Reforma previdenciária. Eu sei bem que para você, para os ouvintes que estão nos acompanhando agora aqui pela TV Atalaia, tomando café da manhã, o suco, o cafezinho e tal, eles ficam logo, né? Porque todo mundo está interessado. Quem não é aposentado pretende se aposentar. E eu sei que para você, como gerente do INSS, talvez seja uma posição até um tanto quanto indelicada, né? Mas no apanhado geral, como é que você poderia explicar para o público como está essa situação da reforma previdenciária? Veja, no governo de Michel Temer, né, teve uma corrida realmente em busca das aposentadorias, quando o então presidente tentou levar para a Câmara a aprovação daquela reforma da Previdência dele. Teve uma correria, inclusive muita gente se aposentou, não proporcional, mas sem atingir os 95, os 92 pontos que tinha, e saiu com alguma perda. Está acontecendo de novo, nesse momento de novo, uma nova corrida dos trabalhadores que têm o direito de aposentar e está com medo da nova reforma. Então, nós estamos um pico muito grande de pedido de aposentadoria no INSS, inclusive hoje mesmo a PS deve daqui a pouco encher, ainda está cedo, mas deve encher com as pessoas lá buscando o benefício. Eu oriento o seguinte, que a pessoa não deve se precipitar. O direito adquirido, a reforma não vai tirar. Tem alguns pontos polêmicos, né? Quem já está aposentado está, acabou. Quem está aposentado está. Quem já adquiriu o direito de aposentar na regra atual também não vai ser mudado. Vai ser mudado para quem não tem o direito adquirido. Aí sim, também, possa ser que haja alguma mudança. Porque, veja, a reforma está tramitando agora, né? Ela foi para a comissão agora. É verdade. E ainda está na comissão. Muito. Ainda vai demorar, ainda tem muito caminho para percorrer. Tem alguns pontos polêmicos que realmente eles devem ser discutidos. Eu só defendo o seguinte, Batalha, a reforma da Previdência, ela é necessária. Se dessa forma ou de outra forma, aí quem vai discutir são os técnicos, quem vai discutir são os políticos, quem vai discutir são eles que estão lá na frente. Por que você diz que a reforma é necessária? Existe uma sangria demasiado? Por exemplo, a semana passada eu conversei com o presidente da SES que disse que, Batalha, você vê os absurdos da Previdência. Você conhece a cidade de São Cristóvão como um celeiro de pesca? Eu digo não, ele fez só de lá. Existem cerca de 7 mil pescadores aposentados. Quer dizer, então por que você acha que deve haver a reforma da Previdência? Justamente por esses absurdos que tem. Eu vou dar só um exemplo, vamos lá de pescador. Nós tínhamos 34 mil pescadores em Sergipe. 34 mil? Nós tínhamos 34 mil. Né? Nós estamos, eu acho que no 6º defeso lá no INSS, porque o defeso antes era feito pelo Ministério do Trabalho. A pessoa tinha a documentação, dava a entrada e recebia o defeso. Independia qual era a profissão ou não, bastava ter a documentação. Ele foi para o INSS, nós recebemos o defeso com 34 mil. Hoje nós estamos com 24 mil pescadores. Eu ainda acho um número elevado. 10 mil pescadores morreram afogados. Já morreram afogados porque os dados estão batendo. Hoje a gente trabalha com 4 tipos de dados. O dado do Ministério do Trabalho, o dado da Receita Federal, o dado do INSS e o dado da Caixa Econômica Federal. Então são batidos 4 dados e só aquele pescador realmente que tem aquela documentação que está regulamentado, ele tem um direito. Mas eu ainda considero, Batalha, que nós estamos ainda com um número elevado de pescadores. Até que ponto a população, principalmente a população rural, perde com a reforma previdenciária? Olha, a proposta que está aí, a rural, eu acho que a elevação da idade mínima para a aposentadoria, eu acho que é um sacrifício que vai dar mais ainda ao trabalhador, né? Porque hoje um trabalhador rural, o homem se aposenta com 60 anos e a mulher com 55. Eles querem levar o homem para 65 de idade, como também a mulher, que eu acho que é um pouco até
meio mais penoso ainda para a própria mulher, que queira ou não queira, uma trabalhadora rural, ela tem jornada dupla, ela vai para a roça, ainda em casa ela trabalha. Porque certamente quem pensou isso nunca esteve no sertão, na canícula do sertão, não é verdade? Trabalhando de sol a sol. Pois é, então aí eu acho que o trabalhador rural ele é um dos grandes prejudicados. Mas já existe cenário com relação à não mudança da atual regra do trabalhador rural. Eu acredito que, assim, como falei no início, a gente vai ter muita discussão ainda no Congresso Nacional. E a redução para 60 anos passar a receber R$400? É prejudicial ou não é? Veja, hoje a regra atual, o cidadão que declarar que não tem condições de sobrevivência, o cidadão que não efetuou contribuição para o INSS, que tem o direito do BPC, o cidadão hoje, tanto um homem como uma mulher, ele recebe o salário mínimo com 60 anos de idade. Entendeu? Essa redução, antes era 65 realmente, mas depois passou a ser 60. Então ele hoje já recebe com 60 anos de idade o salário mínimo. E a proposta que tem hoje na Previdência é com 60 anos de idade receber R$400. Então realmente é uma regra também, haveria um prejuízo para essas pessoas. Certo. Independente dessas questões, como disse Brito, não vale a pena você correr como se fosse amanhã, porque isso aí vai demandar, acredito que até um ano ainda, né? Porque tem votações, discussões de emendas, depois aprovação, em primeira votação, em segunda, na Câmara, vai para o Senado, depois sanção ou veto do presidente. Então a coisa ainda vai demorar um bocado, né, Brito? Você, como jornalista, você acredita que esse ano sai? Será que tem condições de sair? Eu acabei de falar mais de um ano. Essa coisa é de mais de um ano. É uma coisa de mais de um ano, entendeu? Aí o que acontece? Para o ano de eleição. Ano de eleição, como é que vai ficar? Trava mais ainda. Mas, Brito, e a questão do atendimento, que a gente ouve algumas reclamações, a gente sabe todo o seu esmero, o seu trabalho, seu esforço, questão do atendimento aqui, o que é que está havendo com o atendimento na Avenida Ivo do Prado e no Siqueira Campos? Na realidade, teve um acréscimo de benefícios agendados, né? Aumentou a agenda lá, que a gente atendia uma faixa de 190, 200 por dia nas duas, e da semana passada para cá, ele passou a ser mais de 400 agendamentos. E, em consequência disso, né, a procura aumentou, eu acredito que em virtude realmente dessa correria do povo com medo da reforma da Previdência, e nós perdemos servidores, justamente aqueles servidores que estão lá na ponta, estão atendendo segurado. Para você ter uma ideia, de janeiro a agora, nós perdemos 85 servidores. 85 servidores que já tinham implementado o direito da aposentadoria e, com o aumento da coisa, muitos pediram e já foram 85 servidores aposentados. E hoje pela manhã eu tive uma reunião com o SOGP, que é o nosso setor pessoal, e ele ainda me declarou que nós temos mais de 60 servidores ainda que já têm o direito de aposentar e que, diante desse sacrifício, dessa correria, muitos já estão pensando em não mais permanecer ajudando a gente. E o que está acontecendo é justamente isso, essa corrida, esse aumento da demanda com a mão de obra diminuindo. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos buscando alternativas. Mas alternativas são paliativos, entendeu? Eu estou, por exemplo, na próxima segunda-feira, vai ter gente, cara nova, não no INSS, mas na APS da Ivo do Prado. Eu vou trazer servidor do interior para dar uma ajuda, tanto na Ivo do Prado como no Siqueira Campos. Mas isso aí é um paliativo. O ideal mesmo seria se o governo federal abrisse concurso público para a gente repor. Aumentar o quadro, né? Hoje nós temos no INSS no Brasil uma defasagem de quase 6 mil servidores. Brito, satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Um abraço, parabéns pelo trabalho que você desempenha, que nós conhecemos de perto, à frente da gerência do INSS aqui. Lá se vão 4 anos, o tempo passa rapidão, né? Um abraço então, Brito. Já estamos chegando a 4 anos como gerente executivo. Ok, um abraço. Nós vamos a um